mais do que uma entrevista, é menos do que um debate. É uma conversa com um contraditório em que, no fim, é mesmo a opinião do convidado que interessa. É um debate em que eu perco sempre. Perguntar Não Ofende é o podcast semanal assinado por mim, Daniel Oliveira, o que não faz chorar. Quase sempre sobre política, às vezes sobre coisas realmente interessantes. Ouça e subscreva em qualquer aplicação iOS, Android, Mixcloud ou no SoundCloud. Vá a patreon.com/perguntar não ofende, conheça as vantagens de ser patrono e apoie financeiramente a produção deste projeto independente. Em Where to Invade Next, Michael Moore propõe-se oferecer aos norte-americanos uma lista de países a ocupar. Objetivo: roubar o melhor que cada um tem. Com ironia, o documentarista escolhe políticas exemplares: o sistema prisional norueguês, a escola pública finlandesa, o poder das mulheres na Islândia e a participação dos trabalhadores alemães na gestão de empresas. E escolhe a política contra a droga em Portugal. A estratégia de descriminalização, redução de riscos e tratamento da toxicodependência foi talvez a última política estruturante que mereceu, depois do SNS e da escola pública, um largo consenso nacional. Desde 2001 que o consumo de drogas foi descriminalizado. Em vez de delinquente, o toxicodependente é visto como um doente que necessita de apoio especializado. Esta descriminalização foi acompanhada por campanhas de apoio e programas de distribuição de seringas, pela substituição da heroína por metadona e pelo acesso ao SNS. Tudo é voluntário e a reincidência é vista como parte do processo. Quando a lei mudou e esta estratégia contra a toxicodependência foi introduzida, mais de metade dos portadores de HIV eram toxicodependentes. Em 2010, esse número tinha sido reduzido para 20%. O número de pessoas em programas de desabituação, muitos recorrendo à metadona, tinha subido de 23.500 em 1998 para 35.000 em 2010. Segundo o The Guardian, saíram do mercado de drogas ilegais cerca de 400 milhões de euros. Os utilizadores de heroína passaram de 100.000 em 2001 para 25.000 em 2017. Os óbitos por overdose caíram em mais de 85%, sofrendo apenas uma inflexão ligeira durante a intervenção da Troika. Em 2017, a mortalidade por overdose era a mais baixa da Europa Ocidental, 1/10 do Reino Unido ou da Dinamarca, 1/15 nos Estados Unidos. O que levou Nicholas Kristof, colunista do New York Times, a dizer que se os Estados Unidos seguissem o exemplo de Portugal, se salvaria uma pessoa da morte por overdose em cada 10 minutos. New York Times, Washington Post, Guardian, El País. Este é o único assunto em que Portugal surge, por boas razões, há 2 décadas na imprensa internacional. E isto fez-se em torno de um consenso nacional que hoje seria difícil de construir. Mas falta trabalho. Ainda quase não há espaços para uso supervisionado, conhecidos por salas de chuto. Nisso, Holanda, Suíça, Alemanha, Espanha estão à nossa frente. A decisão de avançar por este caminho foi de políticos, mas teve como um dos principais operacionais e impulsionadores o meu convidado de hoje. Além de ter integrado a comissão que definiu esta estratégia, João Golão liderou, desde 1997, o Serviço de Prevenção e Tratamento da Toxicodependência, o Instituto da Droga e da Toxicodependência e agora o Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências. Isto para além de ter sido Coordenador Nacional de Combate à Droga e Presidente do Observatório Europeu da Droga e da Toxicodependência. Nas funções do atual CICAD não cabe apenas a droga, mas todas as adições, do jogo ao álcool. De fora, só o tabaco. Hoje falaremos desse caminho incrível que fizemos e de tudo o que ainda falta fazer. Mas também de como as coisas estão a ocorrer no combate ao alcoolismo, de novos desafios como o jogo online e dos efeitos que a pandemia e o isolamento estão a ter nas várias adições. Muito obrigado, João Golão, por ter aceitado este meu convite. Eu é que agradeço. Portugal é apontado como um exemplo do combate à prevenção do consumo de drogas. Tentei fazer aqui um resumo da estratégia e dos resultados. Fomos precursores de alguma coisa nesta matéria? Olha, eu diria que fomos precursores num determinado tipo de abordagem humanista às pessoas com problemas relacionados com drogas. Aliás, devo-lhe dizer, na sequência da sua introdução, que aliás está excelente,
que nós somos, desde há uns anos esta parte, somos, ou éramos antes desta história da pandemia, éramos visitados por dezenas de delegações estrangeiras dos mais variados cantos do mundo, que vinham ter connosco na tentativa de perceber, sobretudo, a componente que é mais conhecida internacionalmente da nossa estratégia, que é a questão da descriminalização. Ela é muito importante neste... Ela é muito importante. É muito importante porque contribuiu decididamente para a redução do estigma, para a quebra do tabu que havia em torno destas questões, porque, na verdade, os utilizadores de drogas hoje não temem, por um lado, ir para a cadeia, que seria a consequência mais gravosa, digamos assim, mas não temem também ficar com um registro criminal que os estigmatiza para toda a vida e que limita muitas componentes da sua vida. Isto é verdadeiramente importante. Facilitou, não nos esqueçamos também do nosso passado enquanto país e do período longuíssimo em que o cruzamento de informação até entre os serviços do Ministério da Saúde e as polícias eram possíveis, e digamos que a descriminalização tranquilizou também algumas franjas de utilizadores de drogas quanto a essa possibilidade. Passaram a sentir-se mais à vontade para ir ao SNS. Exatamente, isso facultou ou possibilitou a aproximação de pessoas que tinham algum receio de o fazer, com o receio de serem referidos à polícia. E para além da descriminalização, a descriminalização por si só não teria resolvido o problema, não, imagino. Claro não teria feito. Não. Eu acho que a descriminalização veio introduzir coerência num sistema que era já previamente baseado na ideia que bem referiu de que se considera o uso problemático de drogas, a dependência, como uma condição sobretudo da saúde e do social, muito mais do que da esfera do criminal. E a incoerência é que as pessoas estão presas por causa de uma doença. Não é? Exatamente. Portanto, a descriminalização veio parcialmente resolver essa incoerência. Foi importante a continuidade desta estratégia. Estamos a falar de uma estratégia que dura há mais de 20 anos, não é? Sim. Que não é muito habitual em Portugal, não é uma coisa muito comum. É verdade, não, há aqui uma continuidade. Nós sabemos, eu costumo referir, e se me permite, um bocadinho lá atrás, e como é que estas coisas todas dispararam em Portugal. Porque, como sabemos, durante o regime de Salazar Caetano, os problemas da droga não eram propriamente um assunto em Portugal. Vivíamos uma sociedade de tal forma controlada, de tal forma vigiada, e por outro lado de tal forma afastada do que ia acontecendo noutras zonas do mundo, que pouco nos tocou a questão da droga. Aliás, do que sei, foi mais até na guerra colonial. Exatamente. Mas de facto houve alguns movimentos, estou a pensar no movimento hippie ou no movimento estudantil em França, ou enfim, certos movimentos culturais e políticos, etc., que tinham associadas algumas destas componentes, um determinado tipo de música, a utilização de algumas substâncias, enfim. E nós tínhamos, na altura, ecos longínquos acerca dessas coisas. Era tudo muito filtrado, aquilo que nos chegava. Mas depois havia essa incoerência, quer dizer, nós, nos últimos anos do regime, vivíamos uma guerra colonial, Angola, Moçambique, Cabo Verde, Guiné, por aí fora. A esmagadora maioria da juventude masculina era enviada para lá, para servir como soldados, a maioria a contragosto, e nas colónias, ou nas antigas colónias, um pouco à semelhança do que aconteceu com os americanos no Vietnã, o uso de drogas era tolerado ou mesmo incentivado, para manter as pessoas mais ou menos alienadas, digamos assim, em relação àquilo que se estava a passar. O whisky era mais barato que o álcool, que a água, e a cannabis, que era facilmente acessível naqueles países, havia uma complacência enorme, portanto ninguém contrariava esses consumos. Portanto, temos uma mole importante de jovens que desenvolvem hábitos de uso, e que depois, de repente, há
aquelas alterações súbitas na sociedade portuguesa, uma abertura extraordinária a tudo o que era o exterior. Eu tinha 20 anos na altura, de 25 de Abril, lembro-me, eu nunca tinha ido a Badajoz sequer, quer dizer, era quase impossível com a história das licenças militares e não sei o quê, e lembro-me o 25 de Abril foi em Abril, em junho estava a pegar na mochila e ir para a Europa, que ia ter contacto com coisas que nunca tinha visto e vagamente tinha ouvido falar. E o que aconteceu comigo aconteceu com dezenas de milhares de jovens nessa altura. Pouco depois, há o processo de descolonização, há o regresso dos soldados, o regresso dos colonos, quase 1 milhão de pessoas que vêm ser absorvido pela sociedade portuguesa e que transportam consigo não só os seus hábitos, mas literalmente toneladas de cannabis que entram e são distribuídos gratuitamente entre os amigos, há uma explosão de experimentação de alguma coisa que veio com a liberdade. Havia uma enorme avidez por ter contacto com... E nessa altura há de facto uma explosão de experimentação. Depois, pouco tempo depois, organizações criminosas, vamos dizer assim, introduzem no nosso mercado todas as outras. Portanto, de repente... Eu apanhei nos anos 80, início dos anos 80, meados dos anos 80, a explosão da heroína, não é? Exatamente. Portanto, de repente... Eu felizmente, eu diretamente não apanhei, mas à minha volta foi uma autêntica pandemia. Foi uma autêntica pandemia à minha volta. Mas vamos dizer assim, de repente está tudo disponível, está cannabis com fartura, mas heroína, cocaína, LSD, tudo. Numa sociedade completamente impreparada e completamente desconhecedora até das diferenças existentes entre as diversas substâncias. Portanto, saltar de umas para as outras era facilitado por esse desconhecimento. Eu tive a experiência pessoal de estar num grupo de amigos com um charro circular, toda a gente a dar a sua passinha, um charro de cannabis, e alguém mete a mão ao bolso, epá, tenho aqui uma coisa nova, bora lá experimentar. E as pessoas experimentavam alegremente. Felizmente não caí nessa, mas era fácil e muita gente experimentou um bocado ao engano, digamos assim, relativamente a essa disponibilidade. E então... pouco depois, a heroína ganha uma importância incrível na nossa sociedade. Que não é uma realidade, aliás, em todos os países. Há países onde a cocaína já nem é uma realidade hoje, não é? Já não sei... Não, a cocaína está aí. A cocaína está aí. A heroína, não, eu estou a dizer, a heroína é que já não tem o peso que tinha. Sim, já não tem o peso que tinha, embora nos últimos meses tenha notado algum recrudescimento. A gente já lá vai. Ok. Mas dizia, portanto, houve essa explosão nos anos 80. Houve essa explosão e depois alastrou, e isto para mim, isto é uma tese um tanto pessoal, mas do meu ponto de vista, o que marcou a diferença foi que essa expansão dos consumos ocorreu em todos os grupos sociais. Não foi alguma coisa, de forma diferente do que aconteceu em vários países europeus. Foi um fenómeno que não se localizou apenas no gueto, nos bairros problemáticos, nas minorias, mas pelo contrário atravessava toda a sociedade, classe média, classes altas, classe política. Isto tornou mais fácil o que vai a seguir? Eu penso que sim, porque nós podemos imaginar, ainda hoje, quer dizer, houve algumas investidas de alguns países, por exemplo, no Brasil houve uma investida no sentido da descriminalização, da ideia de descriminalização, naturalmente antes da era Bolsonaro, né? Mas esbarrou de alguma forma na própria população, na própria sociedade, porque os problemas de uso problemático de drogas é tido como alguma coisa que pertence à favela, e é lá que deve estar, ok? Enquanto nós aqui às tantas tínhamos, podemos imaginar uma senhora de classe média a falar com o padre e a dizer, o meu filho é um bom rapaz, é uma pessoa boa, não é um bandido, é uma pessoa que precisa de ajuda, que precisa de tratamento.
E de alguma forma eu penso que esta ideia fez o seu caminho na sociedade portuguesa. As pessoas foram encarando, como toda a gente tinha alguém lá em casa. Também fez o caminho em quem tinha poder, não é? Sim, também fez, porque também por experiência pessoal também, e direta. Exatamente. Nós temos, eu penso que não é nenhuma inconfidência, mas o primeiro político a prestar atenção verdadeiramente a este fenómeno foi o Dr. Almeida Santos, em cuja família houve problemas relacionados com isto, ainda nos anos 70. E até tivemos políticos que assumiram exatamente. a sua antiga dependência. Exatamente, mas é curioso, o Dr. Almeida Santos, Ministro da Justiça, promove a criação dos primeiros centros de tratamento e prevenção da toxicodependência, paradigmaticamente situados no Ministério da Justiça. Era uma coisa de justiça, mas a tentativa, o objetivo era já oferecer a possibilidade de tratamento e desenvolver trabalho preventivo. Não, acabou por não completar, andou para trás, mas não completar esta ideia de continuidade. Durante estes 20 anos, mais de 20 anos, alguma vez esteve em risco esta política? Não, e curiosamente há um reconhecimento que é merecido. Porque, como se lembra, portanto, a elaboração das estratégias, a estratégia acabou por ser uma compilação e uma sistematização de muito do que já vinha a ser feito pelos profissionais no terreno, embora de uma forma um tanto desgarrada e casuística, digamos assim. A estratégia foi um documento importante porque organizou o pensamento e a intervenção nas várias áreas de missão, na redução da oferta, a carga das forças policiais e aduaneiras, etc., mas sobretudo na redução da procura, prevenção, tratamento, redução de danos, reinserção social. Essa estratégia foi promovida, ou a elaboração dessa estratégia foi promovida no governo de Guterres. O ministro responsável pelas políticas juvenis, ou pelas políticas de juventude, era José Sócrates, ministro adjunto de Guterres, e promoveu a elaboração dessa estratégia, convidando um grupo de pessoas a quem encomendou a estratégia. Foi liderado pelo professor Alexandre Quintanilha, e depois tinha um grupo de pessoas, éramos 9, estava incluído nesse grupo, havia um juiz, havia pessoas de várias áreas, e refletimos acerca das tais áreas de missão, e aquilo que percebemos é que todos nos situávamos num ponto comum, que era considerar a toxicodependência como uma doença ou uma condição de saúde muito mais do que uma questão criminal. E na sequência disso propusemos a descriminalização. E porquê a descriminalização? Porque a única baliza que nos tinha sido colocada, o único limite que nos tinha sido colocado para a elaboração, para a proposta até de um novo quadro legal, tinha sido, ok, vocês podem propor o que quiserem, mas temos que nos manter no quadro das Convenções das Nações Unidas, que impõem um paradigma proibicionista. Um paradigma proibicionista, mas em lado nenhum se diz que o uso de drogas tem que ser criminalizado. Tem que ser proibido. Tem que ser proibido, tem que ser punido, mas a conclusão a que chegámos, isto com um parecer até do professor Faria Costa, na altura, foi de que se mantivéssemos contraordenações, portanto um quadro contraordenacional dirigido ao uso de drogas, continuávamos em linha com as convenções da ONU. Portanto, foi assim uma solução de meio caminho, de compromisso, que permitiu, de facto, que a coisa passasse. As contraordenações cumprem alguma função, na realidade? Cumprem, e podemos lá ir, se eu quiser. Pergunto já, porque eu não tinha essa... Cumprem que função, exatamente? Cumprem função. O que acontece é que criámos um dispositivo específico para a aplicação das contraordenações por uso que obriga, são as comissões para a dissuasão da toxicodependência. Ou seja, obriga aquela pessoa a ter pelo menos uma consulta, não é? A ter uma entrevista com um painel que avalia a sua condição de dependente ou não dependente, as suas circunstâncias. Consegue perceber se aquilo é uma coisa grave ou se aquilo é uma coisa que não exige... Exatamente. Felizmente a esmagadora maioria das pessoas que são interceptadas pela polícia usando drogas ou na posse de drogas abaixo de determinados limites não têm problemas sérios. É aquilo que se chama consumo recreativo, não é? Exatamente. O que não invalida que não tenham problemas na sua vida e que esses problemas não possam ser identificados e que não possam ser encaminhados pela tal Comissão para a Dissuasão da Toxicodependência e para quem os pode ajudar a lidar. A principal função da contraordenação é conseguir que pessoas entrem no sistema. Exatamente, é uma porta suplementar de entrada.
não tão voluntária assim, com um bocadinho de músculo à mistura, sim, mas que não invalida que não haja depois eficácia nos outcomes. Falta uma coisa, ou pelo menos falta, quer dizer, há alguma coisa, mas está muito incipiente, que são as salas de chuto, de que falei no início. Sim, de acordo com a rede internacional de locais de consumo de droga, não há 100 salas de chuto em todo o mundo. E em Portugal, esta é a parte que se avançou menos. Porquê é que é tão difícil implementar isto? Quais são as resistências, exatamente? É por falta de vontade de poder político? É por resistência das populações? É o quê? Olha, eu devo-lhe contar a propósito disso também uma história. Porque imediatamente a seguir à aprovação da estratégia, em 2001 foi aprovado um decreto-lei que regula as intervenções na área da redução de danos e que contempla a criação das salas dos espaços de consumo vigiado. Na altura, 2001, 2002, 2005, fazia todo sentido. Tínhamos ainda uma população utilizadora, sobretudo de heroína por via injetável, que justificaria que isso acontecesse. Contudo, na altura não houve condições políticas para o fazer, porque especificamente nesta resposta exige-se, através do tal decreto-lei, uma concordância, digamos assim, entre o poder autárquico e o poder central. E nunca houve uma coincidência de vontades durante esses primeiros anos. Finalmente, em 2007, 2008, creio, houve, apesar de termos na altura uma Câmara liderada pelo PSD, foi possível haver algum acordo tendente à instalação de salas de consumo assistido. Houve luz verde dada pelo vereador da área, de vamos à procura, não sei o quê. Eu lembro na altura ter consultado os colegas da primeira linha no terreno, dizendo isso, vamos discutir onde, como, não façam isso agora. A percentagem de utilizadores por via injetável está a cair de tal forma vertiginosamente que abrir agora uma sala de chuto é um sinal contracorrente e um sinal perigoso dado para a sociedade. E arrepiámos um bocado de caminho. Mas foi uma janela de oportunidade que não durou muito. Agora foi na sequência da crise anterior, não desta pandémica, mas da crise da Troika. Não da que aí vem. Que aí vem. Nessa altura houve de facto algum recrudescimento do uso por via injetável. Porquê? Porque são pessoas mais pobres que tendem a injetar, é isso? Não, foi muito à custa de recaídas. Sim. De pessoas mais velhas que, mal ou bem, tinham organizado as suas vidas, tinham suspendido os seus consumos, tinham arranjado empregos. Houve um programa de discriminação positiva para o emprego, que era o programa Vida Emprego, através do qual foi possível encontrar empregos para centenas de utilizadores de drogas, e de repente, nessa altura, tira-se-lhes o tapete, quer dizer, porque foram os mais vulneráveis os primeiros a ser despedidos, a perder os empregos, etc. E muitas das recaídas aconteceram por puro desespero. Foi muito à custa da recaída, não houve grande número de entradas de novos consumidores. Houve sobretudo recaídas, e nessa altura um tanto descrentes com o sistema, dizer, estes tipos já me falharam uma vez, já não ligo nenhuma a esta, não vou aproximar-me novamente do sistema de tratamento. E nessa altura, portanto, começou a haver uma quantidade importante de utilizadores por via injetável que eram potenciais utilizadores destes dispositivos. Quando disse que se perdeu uma janela de oportunidade, é porque não há uma abertura em geral muito grande do poder local? Não há. Porquê? Não há, enfim, por circunstâncias várias, algum preconceito, algum ponto de partida também ideológico. Mas compreende as populações, por exemplo, que não querem ter uma sala desse género perto de si? Daniel, eu há 30 anos, quando fizemos a rede de CATs, tivemos enormes dificuldades em muitos municípios para instalar um CAT. Toda a gente, é a velha história. Sim, senhora, faz muita falta, mas não no meu quintal. Não é? Portanto, e hoje não há queixas das populações? Há queixas, sim. Mesmo dos CATs? Há queixas, não, em relação aos CATs não. As pessoas perceberam que o efeito sobre a envolvente desenvolvido pelos CATs era extremamente benéfico.
Portanto, lembro-me, sei lá, de cidades como... Mas aos catos as pessoas vão se tratar, aqui vão consumir, não é? Exatamente, mas se conseguirmos passar a ideia de que é isso, é disso que se trata, de que este é um dispositivo que pretende também ganhar a confiança dos utilizadores nos profissionais de saúde, permite um diálogo permanente e uma atenção às suas condições de vida e eventualmente motivar também para um tratamento, isso pode ser um argumento que é o que tentamos utilizar, mas que esbarra muitas vezes também, enfim, em pessoas que pura e simplesmente não querem ouvir. Mas temos finalmente também condições, abrimos um espaço, aliás a Câmara Municipal de Lisboa tomou essa iniciativa, a nós competiu-nos autorizar, digamos assim, e neste momento estamos em estado avançado de negociações para a abertura de um espaço desse tipo também no Porto. Parecia também uma situação improvável há algum tempo atrás, mas diria que a argumentação e a evidência... Mas nisso estamos mais atrasados que outros países, não é? Ao contrário de tudo o resto, nisso estamos mais atrasados. Mas eu diria que em termos dos dispositivos de redução de danos, em termos de uma rede sólida de tratamento e oferta gratuita e atempada de tratamento a quem se quer tratar, estamos muito à frente de muitos outros. Em 2018 as mortes por overdose de opiáceos cresceu 29%, segundo os números que vi, e nas overdoses por álcool também. Não sei qual foi a evolução posterior, depois de 2018. Isto quer dizer que a estratégia começa a falhar ou resultou de algum acontecimento que tivesse levado a estes números? Não é fácil responder a essa pergunta, Daniel, porque nós estamos a falar de números muito baixos. Estamos a falar dos números mais baixos da Europa. Em termos absolutos... Já tivemos dos mais altos, certo? Já tivemos dos mais altos. E diria que na altura da elaboração da estratégia, nós tínhamos, por exemplo, ao nível das overdoses por opiáceos, tínhamos uma por dia, pelo menos. Ou seja, 365 à volta disso. Nos últimos anos temos andado à volta entre os 20 e os 40. É evidente que uma subida de 20 e tal %, 30%, 40%... São mais algumas pessoas. São mais algumas pessoas. Mas felizmente continuamos a trabalhar com números muito baixos. Aquilo que ainda não percebemos, ainda não temos distância para isso, é para perceber se isto é uma tendência, digamos assim, e se há novas substâncias aqui envolvidas, nomeadamente receamos a entrada dos opiáceos de síntese que têm dizimado a população nos Estados Unidos neste momento, nomeadamente os fentanis e coisas do género. Não sabemos se já está, ainda não foi detectado de forma consistente nos produtos que circulam em Portugal, mas é possível que haja já alguma implicação também. O perfil do consumo de droga não é, portanto, o mesmo de há 20 anos? O que é que mudou? Se me pudesse resumir muito rapidamente, o que é diferente do que era há 20 anos? A heroína perdeu importância. Sobretudo perdeu importância entre os mais novos. Portanto, nós temos ainda uma população, felizmente... O que é que tem hoje importância entre os mais novos? Cocaína. São mais drogas recreativas, mas isto também tem a ver com ciclos. Nós assistimos, por exemplo, à queda da heroína no final dos anos 90 ainda, começa a descer, pela oferta de tratamento, tudo isso, mas começam as drogas recreativas, vamos dizer assim, como seja a cocaína, o ecstasy, etc. As recreativas é aquilo que as pessoas tomam geralmente em festas, em sociais, não é? São drogas mais sociais. Exatamente, associadas ao prazer. Que a heroína não é uma droga, assim. Não é uma droga social, não é? Pelo contrário. Não é? Pelo contrário. Eu diria, as pessoas usam drogas por um de dois motivos. Ou para potenciar o prazer, ou para aliviar o desprazer. E há algumas que geralmente são mais... começa de uma maneira e acaba de outra, não é? Algumas são mais típicas do potenciar do prazer. Nomeadamente os tais estimulantes, a cocaína, o ecstasy, etc. A festa, para a discoteca, para o festival, etc. Outras, muito utilizadas para aliviar o sofrimento. Nomeadamente a heroína e o álcool, certos padrões de uso de álcool. Portanto, em fases... do ciclo de vida da sociedade em que o sofrimento está mais presente. Esta mudança de padrão obrigou a alguma mudança de estratégia ou não? Algumas inflexões. A estratégia, eu diria que continua desde houve mudanças táticas. Houve algumas mudanças táticas e houve algumas alterações que resultaram, por exemplo, do alargamento do mandato do atual CICAD para comportamentos aditivos e dependências, de uma forma abrangente. Já lá iremos. De uma forma mais abrangente, portanto, temos também a incumbência de lidar com outros comportamentos. Defende a legalização e a regulamentação
da venda de drogas leves, à semelhança da experiência mais conhecida, que é da Holanda, onde aliás acho que já houve algum recuo, porque isto levanta sobretudo uma questão, parece-me a mim, que é a separação de mercados. Ou seja, pelo menos é sempre assim que eu vi a questão da legalização e regulamentação de drogas leves, foi tirar do mercado das pesadas parte das drogas leves. Acha isso relevante? Não acha relevante? Acho relevante, acho que é uma discussão importante para ser travada no nosso país. Mas deixe-me, pergunta-me, acha que... Eu digo-lhe que não tenho ainda uma posição fechada relativamente a isso. O que é que a experiência holandesa nos diz? A experiência holandesa não é um bom exemplo. Porquê? Como diz, a tentativa foi de separar os mercados das drogas ditas leves das drogas ditas duras. Desde logo não concordo e não nos revemos nessa designação. Sim, eu sei que na linguagem, nos conceitos correntes, isso está muito presente. Mas tem alguma base. Mas hoje em dia, a cannabis, os produtos de cannabis que circulam estão longe de ser drogas leves. Têm um elevadíssimo poder psicoativo. Têm um elevadíssimo risco de desencadear situações de doença mental grave. Mas a experiência holandesa teve exatamente como objetivo a separação dos mercados. Drogas ditas leves de drogas ditas duras. Mas, contrariamente àquilo que as pessoas pensam, o uso de cannabis na Holanda não foi legalizado, nem o mercado foi regulado. O que eles têm é um dispositivo legal, um preceito constitucional, que é o chamado princípio da oportunidade, que permite ao governo determinar que um determinado crime não é perseguido pelas autoridades policiais. E isso foi determinado na altura. Mas a partir daí criaram os coffee shops, etc. Exatamente. Mas nas coffee shops podemos entrar, consumir produtos de cannabis, entrar pela porta da frente e sair pela porta da frente. Aliás, neste momento até podemos consumir produtos de cannabis, mas não podemos pôr tabaco. Exatamente. Não sei se não é permitido consumir tabaco lá dentro. Mas ninguém sabe como é que os produtos chegam à porta dos fundos. Ou seja, não há uma verdadeira regulação e uma verdadeira legalização da circulação de cannabis. Portanto, a solução holandesa não lhe agrada? A solução holandesa não me agrada. Não me agrada, ou pelo menos não é, digamos, tão consistente como se tenta fazer passar. Por outro lado, há outras experiências... Quer dizer que acha mais interessante uma regulamentação que inclua tudo, não é? Exatamente. Mas, por exemplo, aí temos alguns exemplos, e temos o exemplo do Uruguai, por exemplo, temos o exemplo do Canadá, mas que são todos eles ainda bastante recentes. E ainda é alguma dificuldade em perceber... Aguarda que outros sejam precursores para ter a opinião? Daniel, nós fomos precursores e fomos verdadeiramente inovadores quando enfrentávamos uma situação completamente desesperada em Portugal e tínhamos que fazer alguma coisa diferente, alguma coisa nova. Isso ajuda ao engenho, e à ousadia. Exatamente. Hoje em dia, relativamente, é evidente que os produtos de cannabis são de longe os mais consumidos, substâncias ilícitas mais consumidas em Portugal. Há bocado falava-lhe da cocaína, porque falamos de consumos problemáticos e aquilo que... A minha pergunta tem a ver, o álcool é legal? O álcool é legal. É nocivo, ninguém discute que o álcool é nocivo e que pode ter efeitos devastadores. E não falamos em ilegalizá-lo. Pronto. Okay. E não considera o álcool uma droga leve ou pesada, recusa essa divisão, portanto é uma droga. Não, é uma álcool é uma droga. É uma droga. E portanto a minha dúvida e a dúvida de muitas pessoas é porque é que a cannabis, por exemplo, se mantém uma droga ilícita ao contrário do álcool, por exemplo. Através de patreon.com/perguntar não ofende, pode apoiar diretamente a produção deste projeto independente. Essa é uma discussão que tem a ver, por um lado, tem a ver com os tais contextos internacionais, e posso lhe dizer que isso está na primeira linha das preocupações das instâncias internacionais dedicadas a isto. Na ONU, na própria União Europeia, neste momento na presidência alemã, essa é uma discussão central e que vai sobrar para nós no semestre seguinte, em que vamos assumir a presidência. Portanto, isso está presente no meio técnico, no meio político. Agora, temos de facto experiências
em curso, em relação às quais há ainda alguns outputs ou outcomes um tanto contraditórios. E há questões, por exemplo, na experiência uruguaia que de todo me parecem incongruentes. Nós tivemos algumas investidas. O facto de haver venda na farmácia para uso recreativo. Acha que não se deve misturar? Acho que se houver legalização, regulação... Sabe que há quem diga isso, mesmo também em relação ao consumo nas salas nas chamadas salas de chute, não é? Que é o facto de o toxicodependente consumir a droga na presença de pessoal de saúde, que há o risco de misturar as duas coisas, que pode não ser muito bom. Do nosso ponto de vista, é bom que haja profissionais que não interferem com o ato de consumir, mas que estão apostos para intervir no caso de sobrevir algum acidente. Portanto, um dos grandes objetivos das salas de consumo assistido é assistir na eventualidade de haver uma overdose, por exemplo. Mas os seria profissionais... bom também fazerem controle de qualidade, mas acho que não podem, ou podem? Não é possível, embora comecemos a desenvolver também... digamos, o chamado drug checking, que é de forma mais ou menos aleatória, perceber o que é que as pessoas estão efetivamente a consumir. E isso é também uma área na área específica da redução de danos que merece ser desenvolvida e, do meu ponto de vista, que merece um investimento sério nos próximos tempos. Vamos agora passar para o álcool. O consumo de álcool também diminuiu, de 10,2 litros médios anuais em 2007 para 8,9 em 2017. Essa evolução é paralela ao consumo do resto das substâncias ilícitas ou houve aqui alguma discrepância? Nós, em relação ao álcool, assistimos sobretudo a uma alteração dos padrões tradicionais de consumo em Portugal. Nós somos um país de bebedores, digamos assim, uma grande parte da população bebe. Consome-se bastante álcool em Portugal, em comparação com o resto da Europa. Sim. Mas havia um padrão de consumo que era muito distribuído ao longo da semana. As refeições. E aos poucos fomos-nos aproximando, sobretudo à custa do resto da Europa, nos consumos chamados binge, ou no consumo intensivo em determinadas... Aos fins de semana, na festa, na discoteca. Isso é melhor ou pior? É pior. É pior. Enquanto, digamos que esse consumo de álcool, acompanhando a refeição, acaba por ter um muito menor impacto a nível orgânico e a nível da criação de dependência. Este consumo binge muito marcado por circunstâncias especiais. E mais bebidas brancas e menos vinho, não é? Sim. Curiosamente, o vinho continua a ser a bebida mais consumida em Portugal. Mas esse provavelmente às refeições. Às refeições, sim, provavelmente. E esse não é problemático, claro que é problemático, porque há muitos alcoólicos de vinho, não é? Imagino, não é? Imagino que há imenso. Apesar da redução, mantém-se a associação entre consumo de álcool e violência doméstica. Isto requer uma estratégia particular ou não? A questão da violência doméstica, associada sobretudo ao alcoolismo, requer uma estratégia que ultrapassa aqui o seu... Sem dúvida. A sua tutela, por assim dizer. Sim, sem dúvida. Repara uma coisa. É porque há uma coisa, já agora deixa-me só dizer isto, porque é uma coisa, já aqui uma vez falámos disso com uma convidada, há uma coisa muito difícil de discutir aqui, não é? Que é ver o abusador, geralmente homem, nem sempre, mas quase sempre homem, violento, também ele como que pode ser uma vítima, pode ser um doente, não é? Sim. Que precisa também ele ser assistido. Até à esquerda há uma visão estritamente criminalizadora deste fenómeno. E a minha pergunta é como é que isto se pode articular com a questão da dependência do álcool? Repara uma coisa, há nestas questões dos comportamentos aditivos e dependências, há uma série de problemáticas que se entrecruzam. Daí a importância de haver, por um lado, a tal figura do coordenador nacional de que falava há bocado. Neste momento, o coordenador nacional para os problemas da droga, das toxicodependências e do uso nocivo do álcool é o diretor-geral do SICAD, por inerência, neste caso eu.
E o que é que isto significa, esta história de ser coordenador nacional? Eu trabalho diretamente com representantes de 11 ministros, neste momento. Portanto, representantes pessoais, reunimos periodicamente, elaboramos juntos os documentos estratégicos, procedemos à avaliação daquilo que está feito, o que é que ficou para trás, o que é necessário fazer mais e tal. Por outro lado, há várias estratégias, digamos, sectoriais que cruzam com esta. Uma delas é a da violência doméstica, outra é, por exemplo, a estratégia dos sem-abrigo. Enfim, uma série de problemáticas sociais que se entrecruzam. E aquilo que tentamos é que aquilo que discutimos em conjunto no âmbito destas questões dos comportamentos aditivos tenha tradução nas estratégias setoriais e vice-versa. Se não andamos a fazer estratégias desgarradas umas das outras, sem que isto... Eu sei que estou a entrar num terreno um bocadinho fora do seu, mas as únicas coisas que eu vejo do ponto de vista de estratégia em relação à violência doméstica é, e compreensivelmente e bem, apoiar a vítima, não é? Socorrer as vítimas, uma estratégia criminal. Sim. Não, mas há acompanhamento para tratamento e para acompanhamento de pessoas, por exemplo, com problemas relacionados com o álcool. Também existem. A estratégia para reduzir o consumo de álcool entre os jovens, como é que está a correr? Há um problema de álcool agudo entre os jovens ou não? Agudo não diria, mas... Ou seja, quando eu digo agudo, é pior do que era ou não? Não, e houve algum retardar do início dos consumos. É porque as pessoas têm uma sensação... Não, foi positivo. A questão da norma, que às vezes é muito desvalorizada, quando a idade legal para o acesso a bebidas alcoólicas subiu dos 16 para os 18 anos, notou-se diminuição. Não é excessivo? Creio que não. Até porque, eu acho que do ponto de vista... uma pessoa possa trabalhar e não possa consumir álcool. Sim, mas até do ponto de vista fisiológico, ao nível do desenvolvimento do tecido nervoso, do cérebro, aos 16 ainda há uma maior imaturidade do que acontece aos 18. Não significa que os 18 sejam o ideal. Mas depois vemos realidades. Sabe, por exemplo, que nos Estados Unidos a idade para adquirir álcool são os 21 anos. E cumpridos de uma forma estrita, que às tantas, para a nossa cultura, é um bocado na realidade, nós aqui no álcool, o álcool ainda é muito socialmente aceito. Eu posso dizer que eu não sou abstêmio, mas estou muito próximo disso. Bebo em ocasiões sociais e quase sempre muito pouco. E é a única droga que eu conheço que há uma pressão social para a consumir. Há uma pressão social generalizada, cotidiana, para consumir álcool. E a minha pergunta é, na realidade, por exemplo, a proibição de venda de tabaco parece ter sido, até aos 18 anos, mais aceite e generalizada do que em relação ao álcool. Não, existe eu acho que não conheço nenhum jovem de 16 anos que saia e não beba álcool, mesmo sendo proibido. Acho que não conheço nenhum, a não ser que seja ele próprio abstêmio. Sim, conheço vários exemplos de abstémios. Mas a não ser que seja por vontade própria. Sim, exatamente. Não, mas de facto a pressão para o consumo de álcool é grande, a pressão de pares é grande, a publicidade... Eu disse aqui abstémio, sou abstémio por escolha, não tenho nada contra que as pessoas consumam álcool. Não, que as pessoas consumam álcool moderadamente. A pressão publicitária é brutal, quer dizer, e às vezes chocante, que a chamada publicidade encapotada, que ao fim e ao cabo é muito pouco encapotada, e vemos, sei lá, desde as entrevistas de jogadores ou treinadores de futebol, não sei o quê, até aos patrocínios dos grandes eventos desportivos. Portanto, é proibido fazer publicidade a bebidas alcoólicas até às 10 da noite ou 10 e meia da noite, mas a toda a hora passam imagens que nos lembram das marcas mais sonantes do nosso mercado. Não acha que o álcool é demasiado barato em Portugal? Acho que é disparatadamente barato. Ou seja, comparando, por exemplo, com o tabaco, mais uma vez, que teve um aumento de preço brutal, eu fico espantado como é que os jovens conseguem fumar, não é? Os jovens sem rendimentos próprios com o que se paga hoje por tabaco. O álcool tem um preço acessível ainda, não é?
muito. Porque é que mas é em Portugal, acessível. Não é assim em todo lado, pois não? Há países europeus onde os impostos são tão altos como em relação ao tabaco. Porquê é que acha que acontece? Tem a ver com a indústria? Tem a ver com o quê? Tem a ver com alguma proteção à indústria, sobretudo do vinho e da cerveja, digamos assim. E eu penso que a forma de contornar isto de alguma forma é aquilo que vimos defendendo, até politicamente, digamos assim, que é o estabelecimento de um preço mínimo por unidade de álcool. Não é propriamente o aumento do IVA, por exemplo, que acaba por ser um imposto extremamente injusto, porque vai penalizar brutalmente os produtos de melhor qualidade. Se nós pensarmos em vinho, por exemplo, se pensarmos que o IVA duplica, por exemplo, nós vamos penalizar o bom vinho. E a Zurrapa continua só por 2 ou 3 cêntimos. Portanto, e verdadeiramente é um aumento? É um aumento absoluto por unidade de álcool. E penso que essa, conjugada com outras, naturalmente, seria uma medida eficaz, potencialmente eficaz, para reduzir os problemas da acesso ao álcool. Eu agora não tinha ocorrido esta pergunta. Também o choca, por exemplo, ter queimas das fitas e coisas do género patrocinadas por... Também, acho que de facto é uma incongruência. Não tenho nada e não sou abstêmio também. Mas de facto acho que é uma falta de decoro, digamos assim, no patrocínio dessas manifestações por parte da indústria. Sobretudo em momentos em que, evidentemente, o consumo tende a ser excessivo, não é? Exatamente. Já o jogo enfrenta uma realidade, imagino, totalmente nova. Com o jogo online, que vocês também acompanham o jogo, com o jogo online, a nossa legislação não se tornou totalmente obsoleta? Eu penso que abriu muitas possibilidades que são de alguma forma, que escapam completamente a qualquer tipo de controle. E nós vimos, por exemplo, agora durante o período de confinamento, vimos disparar os hábitos de jogo online, acompanhados por uma publicidade omnipresente. Não sei se lembram, sobretudo nos primeiros meses do confinamento, passava quase de minuto a minuto, passavam anúncios promovendo o jogo online. Obviamente isso também ajudou, a par do tédio, a par da impossibilidade das pessoas... Segundo o número que vi, só no último ano, onde já apanhou 125 mil portugueses tornaram-se jogadores. Isto resultou do confinamento ou que ainda não entra o confinamento? Já tem a componente de confinamento, creio. Sim. Não tem portanto, lugar. Poderemos ter um problema. Esta adição pode ter crescido. Sim, pode ter crescido. E o que é que se pode fazer em relação ao jogo online? Nada, não é? Pode-se fazer, eu digo do ponto de vista jurídico, não é? Do ponto de vista médico, claro que pode-se fazer do ponto de vista médico, enfim, passa mais uma vez pela educação, pela informação, pela prevenção estruturada. Agora, toda a regulamentação que se tinha feito para os casinos, para tudo isso foi bombardeada por esta nova realidade, sem dúvida. Que é aliás, é a única adição, já falaremos de outras, mas é a única adição das mais tradicionais a que não depende de nada de material, não é? Não comprar... Depende dos instrumentos tecnológicos apenas. E o Estado português pouco pode fazer em relação a isso, não é? Os lucros de 1.600 milhões de euros de 2018 revelam que temos uma situação totalmente nova, fora do controle, no caso da raspadinha, que é, como sabemos, um jogo que é sobretudo jogado pelos mais pobres, portanto que tem efeitos absolutamente devastadores. O que é que se pode fazer em relação porque isto, do que eu tenho lido, é mesmo um problema que está a atingir dimensões preocupantes, socialmente até, economicamente e socialmente para muitas famílias. Sim. O que é que se pode fazer nesta área? Eu penso que esta é das questões que naturalmente necessita de uma regulação, tendo em atenção que o conhecimento imediato do resultado do jogo é um fator suplementar de adição.
Nós temos, Santa Casa tem outros jogos que não têm o mesmo potencial aditivo. Pensar no Euromilhões ou no... Tem que esperar uma semana. Joga agora e vai saber o resultado daqui a 5 dias ou coisa do género. Vocês têm algum número da dimensão deste problema da raspadinha? Nós temos um estudo publicado por um investigador aqui da casa que está no nosso site e que dá a ideia exatamente daquilo que dizia. Portanto, é um jogo jogado sobretudo pelas camadas socioeconomicamente mais frágeis, predominantemente por mulheres, de idades mais avançadas. Portanto, não é um jogo que cative muito os jovens, por exemplo. Aí temos, por exemplo, outros jogos também da Santa Casa, como o Placar, que sim goza de grande popularidade entre os mais jovens. E o mas preço, passa muito pela... isto não passaria também por tabelar o preço, por exemplo, da raspadinha? Eventualmente. Torná-lo mais caro para se tornar menos acessível. É uma discussão acessível. que ainda carece de ser aprofundada, sendo eu já não me lembro onde é que li isto, mas há quem diga que o ensino da matemática previne o cálculo de probabilidades. Sim, previne a dependência de jogos como a raspadinha, não é? Porque as pessoas percebem... mas apesar de tudo ser tão barato... Que a casa ganha sempre, não é? É uma das coisas que é sempre importante dizer, um jogador a casa ganha sempre. Tendo em conta, por exemplo, que a raspadinha, que cria problemas sociais, é um jogo da Santa Casa, é Estado, Santa Casa é Estado, não é? Há alguma forma de vocês conseguirem coordenar com a Santa Casa para que alguns efeitos sejam... Isto também não é um bocadinho perverso, isto tudo, não é? De termos uma instituição social que se financia com um vício. Olá, eu sou a Raquel Marinho e pode ouvir o meu podcast de poesia associado ao Perguntar Não Ofende em opoemaensinacair.pt. É evidente que esse é um problema e não só se financia, como financia a atividade de diversas instituições, entre as quais a nossa. Portanto, vocês financiam-se com isso. Uma parte dos nossos proventos, digamos assim, que utilizamos sobretudo nos programas de redução de danos, reinserção, prevenção, provém de fundos resultantes dos jogos sociais. Isto cria de facto algumas dificuldades. Eu devo lhe dizer que temos reunido com a Santa Casa, temos discutido a questão com o Departamento de Jogos da Santa Casa, já alertámos naturalmente para a questão da raspadinha. Sente alguma abertura da Santa Casa para isso ou não? Francamente, nem por isso. Quer dizer, abertura para o reconhecimento que a raspadinha pode... que o problema existe. Fazer agora, qualquer coisa para acabar com o problema, não me parece fácil. Também devo-lhe dizer que há muito tempo que não temos oportunidade até de discutir e de nos sentarmos à mesma mesa. O consumo da raspadinha, esse deve ter diminuído durante este período, imagino, não sei. Não sei. Não temos dados só mesmo objetivos. Só durante o confinamento? Durante o confinamento. Não parece, e pelo que se pode constatar, eu penso que qualquer cidadão... que vai ao quiosque por qualquer motivo, encontra invariavelmente... A minha resistência aqui na raspadinha, acho que percebe qual é que tem a ver exatamente como é um jogo muito consumido por pessoas mais pobres, o seu efeito é muito mais devastador do que para outras pessoas, não é? É uma fonte de preocupação, naturalmente, e temos que voltar a discutir e pensar, de facto, em como minorar esses efeitos. A Organização Mundial de Saúde diz que é a adição aquilo que não se consegue parar, mesmo quando se quer, e isso nos traz consequências negativas. Nessa perspectiva, até as redes sociais são potencialmente viciantes. Mas nem toda a gente concorda com esta classificação. Há terapeutas e psiquiatras que sentem que se trata de uma tentativa de patologização desnecessária. Qual é a sua posição sobre este assunto? Ou seja, acha, por exemplo, as redes sociais podem ser consideradas uma adição? Eu acho que sim. Se concorda com esta definição genérica ou acha que ela precisa concordo com a definição genérica, ainda que me pareça também tem que haver algum bom senso na sua interpretação.
Mas o que é facto é que... Com o risco, num dia destes, queremos ser uma sociedade virtuosa onde as pessoas não têm pequenos vícios, não é? Repara uma coisa, de facto, aquilo a que assistimos, e sobretudo agora neste período complicado também que estamos a viver, é numa percentagem significativa de pessoas que passam mais de 8 horas por dia a navegar nas redes sociais. Isso, por exemplo, para si é uma adição? Pode ser, sobretudo se esse consumo de tempo é feito à custa de outras atividades que são, ou que deveriam ser centrais na vida da pessoa. Então deixa-me ir aqui para uns dados. No caso das redes sociais, estima-se que 20%, o número que tenho é do Reino Unido, estima-se que 20% dos adolescentes do Reino Unido estejam nas redes sociais pelo menos 5 horas por dia. 20% é muita gente. Debate se estes níveis de exposição devem ser considerados uma forma distinta de dependência. Mesmo assim, ainda há muita falta de dados. Alguns autores sugerem que até devia ser as próprias empresas de redes sociais a partilhar dados com os investigadores, porque é a melhor forma de estudar o comportamento e decidir que se pode falar de adição. Tendo em conta que as empresas já vendem esses dados para funções muitíssimo menos nobres, a minha pergunta é se essa é uma área onde ainda não começámos a trabalhar em Portugal e se há informação suficiente para começar a perceber se temos aí um problema novo ou não. A informação de que dispomos tem sobretudo a ver com inquéritos à população, não propriamente informação fornecida por empresas ou dados, enfim, passíveis de ser trabalhados depois a esse nível, mas sim, portanto, ajusante, digamos assim, do ponto de vista do utilizador. E é um problema? É um problema que provavelmente iremos ter reflexos mais adiante, mas já podemos, por exemplo, nós realizamos todos os anos um inquérito no Dia da Defesa Nacional. Como sabe, todos os jovens têm que ir um dia a uma instituição militar. Um dia da sua vida. É útil, pronto. E nós temos a oportunidade de fazer um inquérito. E repare, é uma amostra inigualável. Quer dizer, nós temos acesso a quase toda a população de jovens que completam 18 anos naquele ano. Jovens, rapazes e raparigas. E o que é que concluíram? E não podemos carregar muito, não podemos fazer um inquérito muito extenso, mas podemos fazer algumas perguntas. E, entre outras coisas, aquilo que concluímos é que uma percentagem, não tenho de cabeça, mas provavelmente à volta dos tais 20%, passa mais de 5 horas por dia a navegar na internet e, sobretudo, a utilizar redes sociais. Isto tem necessariamente significado e impacto noutras vertentes das suas vidas. Portanto, é alguma coisa que, a par com a intervenção preventiva, muito relacionada com substâncias, que está mais presente e é mais constante, mas a intervenção preventiva a este nível também é... E nos videojogos tem alguma ideia, porque que é muito comum, sobretudo nos rapazes do sexo masculino, adolescentes, é muito comum. Isso também aí... É também muito prevalente. E não há um risco de quando começamos a alargar, de repente vocês serem vou pôr a coisa de uma forma provocatória, uma espécie de Ministério da Virtude, ou seja, de quererem que as pessoas tenham... Não, repare uma coisa, nós temos... É uma questão de cultura que vem também dos primórdios da organização destes serviços. Um grande respeito pelas liberdades das pessoas e um serviço que cresceu num processo de descriminalização tem essa vantagem moral, vamos pôr a coisa. Exatamente, assim. É alguma coisa que vem da cultura profissional, digamos assim, ou dos profissionais que se dedicam a esta área. Portanto, há uma atitude que dificilmente encontrará de julgamento moral relativamente a qualquer deste tipo de problemas. E que tem muito a ver também com o reconhecimento, com o estar com as pessoas, quando elas reconhecem que determinado comportamento começa a ser um problema, ajudá-las a ultrapassá-las. No caso dos adolescentes e dos jovens também, mas não terão ser, ou seja, os pais têm um papel, não é? E a escola. Sim, mas os próprios adolescentes apercebem-se. Os adolescentes são muito mais informados e têm muito mais a noção de quando as coisas começam a ser problemáticas do que provavelmente na sua ou na minha geração.
Os pedidos de ajuda têm muitas vezes espontâneos e desencadeados pelo próprio, são muito mais possíveis por termos uma população mais informada também. Mas a verdade é que eu tenho a sensação, posso estar enganado, pode ser moralismo meu, que os pais têm muito pouca atenção, enquanto têm muita atenção em relação, ou não, mas terão mais atenção, até pela sua experiência passada em relação ao consumo de droga, ao consumo de álcool, muito pouca atenção em relação ao tempo, por exemplo, que os miúdos passam. Na realidade, não só não têm atenção, como o que se vê, muitos pais põem os miúdos mínimos em frente a ecrãs durante horas, basicamente não percebendo que é mais ou menos a mesma coisa que lhe dá sopas de cavalo cansado para eles não chatearem, não é? Sim, isso é em boa medida é verdade, mas depois também temos vivido, e nomeadamente agora nos últimos tempos, temos vivido tempos complicados, em que por um lado os pais mais atentos ao abuso de tempos de computador ou de videojogos ou não sei o quê, às tantas vêm-se confrontados com os filhos metidos no quarto a estudar, supostamente, não é? Ou a ter aulas e a prolongar a sua permanência em frente ao ecrã. Portanto, houve aqui algumas dificuldades até de controle ou de acompanhamento, se não lhe quisermos chamar controle, por parte dos pais relativamente a isto. Então vamos falar da pandemia e do confinamento. Os comportamentos aditivos aumentaram durante este período já? Vocês têm algum dado que vos permita dizer isto ou é só um feeling? O feeling é evidente. É sobretudo feeling, embora haja alguns dados objetivos que são sobretudo colhidos pelas organizações, sobretudo não governamentais, que têm respostas de maior proximidade em relação às populações mais vulneráveis. E houve algumas realidades que vivemos neste tempo que estão a ser complicadas. Por um lado, houve algum momento de escassez de substâncias no mercado, por quebra de abastecimento, digamos assim. E foi por isso, por exemplo, que os preços da marijuana e dos opiáceos, por exemplo, aumentaram? Aumentaram, e por outro lado houve um recurso acrescido de dependentes de opiáceos, por exemplo. Portanto, a oferta diminuiu e a procura... E a procura mantém-se. Se tivermos com pessoas dependentes, a procura mantém-se. Claro. Sobretudo com a heroína, não é? Portanto, a pessoa que tem carência tem que se virar... A marijuana pode ter caído um bocadinho, porque as pessoas estão menos tempo juntas, não é? Mas pronto, agora, em relação aos opiáceos, não se compadece com isso. Portanto, a pessoa, para não sofrer, não ter, enfim, sofrimento que é verdadeiro e bem real, houve um aumento da pressão sobre a distribuição da metadona, por exemplo. As pessoas recorreram para conseguirem lidar com a sua carência de opiáceos, recorreram às carrinhas de administração de metadona e houve um aumento muito significativo da população utilizadora desses serviços. Em relação ao álcool, por exemplo, isto é uma questão de que pouco se fala. Enquanto, relativamente às substâncias ilícitas, a carência pode, e no caso dos opiáceos, por exemplo, causa sofrimento e um sofrimento bem real. No caso dos alcoólicos, dos dependentes alcoólicos, a carência pode conduzir à morte. Ou seja, aquele tipo de indivíduos, de dependentes alcoólicos que acordam de manhã e que têm um tremor que só cede com a ingestão de álcool ou de medicação, se não consumirem ou se não forem medicados, o síndrome de abstinência aguda alcoólica pode conduzir à morte. E esta foi uma das preocupações que tivemos na altura, em que não era possível. Vocês tiveram, segundo sei, alguma preocupação com os sem-abrigo, por exemplo? Também. Porque os sem-abrigo perderam a sua fonte de sustento, que é arrumar carros, coisas desse género, desapareceram. Exatamente. Tudo isso passaram a correr riscos de vida por falta de consumo de álcool. Eu sei que a maior parte das pessoas não faz esta associação. Exatamente. E portanto, que estratégia específica é que vocês tiveram? Aquilo que nós tivemos foi a disseminação de guia de intervenção terapêutica acessível para qualquer equipa
qualquer equipa médica que quisesse e pudesse, e se visse confrontada com este tipo de problemas, para poder intervir. Equacionámos a abertura da chamada Wet House, que é uma resposta inovadora, que já existe também em alguns países. Como é que é? O que é? Um espaço onde, sob supervisão de profissionais de saúde, pode ser administrado álcool a dependentes alcoólicos, em pequenas quantidades, mas que evita que esse síndrome de dependência... Porquê é que não avançaram com isso? Porque isto, do ponto de vista técnico, de preparação técnica, por um lado, e por outro lado da busca de espaço, não foi possível encontrar, mas continuamos com o sem-abrigo, buscar. percebo o que fizeram, foi basicamente... Conseguir que nos espaços, e houve instalação de vários espaços de emergência nas diversas cidades, sobretudo aqui na cidade de Lisboa, onde houve de facto um esforço concertado, coordenado pela autarquia, mas depois com a participação de vários parceiros, e foi possível corresponder a este tipo de... E com outras populações também, com migrantes, por exemplo, com várias populações fragilizadas, foi possível acorrer a essas necessidades. A história do Wet House é uma proposta inovadora, existe em alguns países e que nós gostaríamos muito de concretizar a curto prazo. Estamos à procura de um espaço onde seja possível organizar essa resposta. Bem, percebe, é quase uma espécie de mistura de sala de chute com metadona, mas pensada para dependentes alcoólicos. Para dependentes alcoólicos. Quando misturamos isto, o jogo online, que eu imagino que terá aumentado bastante é impossível não ter aumentado durante a pandemia. A pressão sobre o mercado da droga que leva a um aumento dos preços e o que está aqui a falar sobre o álcool, olhando para tudo isto que pode ter acontecido, preocupa a possibilidade de um novo confinamento? Preocupa-se, bem que, entretanto, tenha havido já alguma reflexão e alguma agilização de processos. Portanto, também já aprendemos alguma coisa com isto. É que toda a gente fala no confinamento, falando pela nossa saúde. E sim, é bom não ignorar que existem vários problemas de saúde associados ao confinamento. Exato, e nesta área isso parece-me evidente. Não, eu espero que não cheguemos a essa necessidade. Aliás, parece-me que seria uma má solução em qualquer circunstância voltar a um confinamento como aquele que tivemos, na altura perfeitamente justificado pelo receio da pressão sobre os serviços de saúde, mas hoje em dia também aprendemos alguma coisa com isso e penso que será possível lidar. Pretendem fazer algum balanço deste período, ou seja, algum estudo sobre o efeito que teve a pandemia e o confinamento? Temos vários estudos parciais, é preciso consolidá-los e aquilo que vamos fazer é um inquérito à população em geral relativamente aos consumos e a comportamentos aditivos, que tradicionalmente fazemos de 4 em 4 anos, e que está prestes a ser lançado à população, feito por uma entidade externa. Mesmo no acompanhamento e no tratamento, foi mais difícil acompanhar durante este período. Foi, até porque as próprias equipas também, elas próprias tinham limitações e houve aquela questão do trabalho em espelho, o manter uma equipa de reserva para conseguir atuar se alguém surgisse infectado. Enfim, houve algumas condicionantes. As equipas de tratamento hoje em dia não dependem de nós, portanto dependem das ARS. Nós já vamos falar disso. Quando é que acha que é provável ter algum... esses números consolidados para conseguir perceber? Eu penso que lá para... Quanto é que recuámos durante este período? Sim, eu penso que lá meados do próximo ano teremos... Antes disso teremos alguns resultados preliminares, mas alguma coisa consistente em meados do próximo ano. Em 2012, o Instituto da Droga e da Toxicodependência, o IDT, foi extinto. As suas competências foram repartidas pelas 5 administrações regionais de saúde. Que balanço é que faz dessa decisão? Eu penso que... Este é um lado um bocadinho mais administrativo, mas também tem importância. Mas nós sentimos que houve aqui uma perda de eficácia. Apesar de todo o empenho dos profissionais, que ao fim e ao cabo são os mesmos, que ficaram nas unidades hoje dependentes das ARS, o facto de haver um comando muito mais mediado, digamos assim, ver
O CICAD tem a componente técnico-normativa, emana guidelines de intervenção, etc. Mas depois a sua aplicação no terreno passa muito pelos verdadeiros patrões dos profissionais, que são as ARS. E nem sempre as coisas correram com a mesma eficácia e com a mesma rapidez, com a mesma agilidade. Porquê é que isto se fez? Ou seja, tendo em conta os bons resultados que conhecíamos dos últimos 20 anos, porque é que IDT, aquela frase, porque a equipa ganha não se mexe, porque é que se mexeu? IDT, Instituto da Droga e da Toxicodependência, tinha logo o pecado original de se chamar Instituto, um Instituto Público. Por definição, segundo os nossos governantes na altura, os institutos públicos são gastadores e havia que cortar nesse custo. Isto foi naquela leva em que se tinham que fechar não sei quantos institutos. Exatamente. Não é? E pronto, este foi aumentando em muitos casos a despesa e tudo mais. Não é? Pronto. Eu estou perfeitamente convencido, aliás, temos objetivamente dados que comprovam que não poupámos nada em termos económicos, em termos de orçamentos, e pelo contrário perdemos em termos de eficácia. Isto estava para ser revertido. Em que pé é que isso está? Segundo a equipa do Ministério da Saúde, a reversão ocorrerá não exatamente para o modelo exatamente anterior, exatamente igual ao do IDT, mas esperamos que há coisas a acertar em relação ao IDT ou... Aquilo que nós defendemos é que haja uma ligação direta do CICAD e deste organismo central às unidades no terreno. E que haja uma comunicação muito mais ágil do que aquilo que tem acontecido nos últimos anos. Portanto, e profissionais e várias organizações têm defendido a constituição de um organismo que tenha a responsabilidade de pensar as políticas e aplicá-las no terreno. É isso que nós gostaríamos de ver acontecer. Eu que sou um feroz defensor da regionalização, há algumas coisas, acho que nos fizeram a todos pensar, porque uma das coisas que descobrimos durante a pandemia é que um dos fatores negativos no combate à pandemia foram os países muito regionalizados, ou seja, onde não havia um centro de comando em matéria de saúde. Claro que estamos a falar de um caso de emergência e, portanto, na emergência, evidentemente, que o poder centralizado é mais eficaz. Isso não é verdade na velocidade de cruzeiro. Mas acha que em Portugal temos a ganhar, neste caso, com um poder um pouco mais centralizado, é isso? Eu acho que sim. Sinceramente, creio que tínhamos muito mais... Acha por risco de dizerem que é uma questão de poder do próprio IDT, ou antigo IDT, ou SIDAC? Claro que há sempre esse risco, mas eu penso que os resultados ou as dificuldades que temos enfrentado nos últimos anos, no dispositivo, no seu conjunto, falam por si. Portanto, nós tínhamos, de facto, muito mais agilidade e muito melhores resultados no tempo em que havia essa linha de comando nacional, digamos assim, do que o que ocorre atualmente. Ainda espera, neste mandato deste governo, que isso seja revertido? Eu espero que sim, de alguma forma tenho, enfim, não diria um compromisso, mas uma perspectiva por parte do gabinete da Ministra da Saúde que isso aconteça eventualmente ainda este ano. Porquê é que o tabaco se mantém na DGS? É a única adição em que isso acontece. Tenho mesmo uma certa dificuldade em perceber o que é que o tabaco tem de extraordinário em relação ao jogo, ao álcool, ou a todas as outras adições para se manter totalmente fora do vosso trabalho. Quando disse que isto pode ser lido como um desejo de reforço de poder, eu tenho alguma dificuldade em me bater pela inclusão do tabaco no mandato do CICAD, mas francamente far-me-ia todo sentido. É porque isso tem efeitos reais, para além de questões organizacionais, porque corresponde, o Estado português tem uma política para todas as dependências totalmente diferente, diria mesmo a oposta à que tem para o tabaco, como se viu na reação da DGS aos vapers e aos cigarros sem combustão. A redução de riscos não é só desprezada, como é pura e simplesmente negada como política pública, havendo o objetivo único da abstinência, que é um objetivo que não é a política
do Estado português em relação a todas as outras restantes dependências. O que é que tem a dizer sobre isto? Para dificultar a vida no fim da nossa entrevista. Há mesmo a pretender dificultar-me a vida. Eu digo-lhe que, de facto, não me faz sentido que o uso ou que as questões do tabaco sejam mantidas separadas e que tenham, digamos, uma postura assumida pelo Estado português diferente. A política de redução de riscos... A mim faz-me sentido. Mesmo com o tabaco? Mesmo com o tabaco. Porque aí nós seguimos totalmente a linha da OMS, ou seja, da Organização Mundial de Saúde, enquanto em tudo o resto, como se viu, nós desalinhámos em relação às políticas da Organização Mundial de Saúde. Eu não ponho se bateria por uma questão estritamente administrativa do tabaco vir para o CICAD ou para o EDT ou o que seja, mas não estaria disponível para entrar num debate sobre a dependência do tabaco, o mesmo debate que há 20 anos teve sobre a toxicodependência. Sim, mas tenho muita dificuldade em fazê-lo nas circunstâncias atuais. Quer dizer, não faz sentido que haja opiniões contraditórias manifestadas por organismos diferentes do mesmo Ministério. Eu teria alguma dificuldade em assumi-lo, embora, enfim, em privado já temos tido esse tipo de discussão. Muito obrigado, João Golão, por ter aceitado este meu convite. Nós regressamos no próximo episódio com outro convidado. Este episódio teve a produção de João Martins, pesquisa de Filipe Avala, música de Mário Lajinha e ilustração de Vera Tavares.